Olá, pessoal! Eu sou Cíntia Miller e nesta aula vamos conhecer uma parte da terceira unidade da disciplina Direito dos Povos e Comunidades Tradicionais no Brasil. Nosso propósito é apresentar a Convenção 169 da OIT, seu contexto de criação, o processo de internalização no Brasil e alguns direitos que são assegurados através dessa importante norma internacional. Vamos lá! A Convenção 169, sobre a qual iremos conversar, foi criada dentro da Organização Internacional do Trabalho. A Organização Internacional do Trabalho foi instituída em 1919, juntamente com a Sociedade das Nações, que a financiava e custeava enquanto entidade. A criação da OIT tomou por base três princípios: a justiça social, a necessidade da melhora de condições de trabalho e a configuração de uma única classe trabalhadora em escala mundial. Entre 1919 e 1933, a OIT elaborou cerca de 40 convenções. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, transferiu sua sede de Genebra, na Suíça, para o Canadá, até o fim do conflito, e em 1946 passou a integrar o sistema da Organização das Nações Unidas. O Brasil é membro fundador da organização e integra seu conselho de administração como membro permanente, juntamente com a representação de outros 13 países. As convenções definem normas gerais que influenciam diretamente a forma como os Estados-membros tratam determinados problemas relacionados aos seus nacionais. A OIT passou a dar atenção aos povos indígenas a partir de 1920, ao dedicar atenção às condições de trabalho de indígenas campesinos na região andina. A constituição de grupo de trabalho sobre o tema resultou, dentre outras iniciativas, na adoção da Convenção 107 da OIT de 1957. A Convenção 107 possuía uma perspectiva assimilacionista, ou seja, entendia que a trajetória histórica da população indígena e tribal seria a de se integrar a parâmetros culturais civilizadores ocidentais. A Convenção não reconhecia a identidade específica de vários povos e sua autonomia, o que gerou protestos contra o documento. Entre 1987 e 1989, um grupo de especialistas se reuniu na OIT para revisar a Convenção 107 e, após consultar representantes de povos indígenas e tribais, aprovou a Convenção 169 em 27 de junho de 1989. A partir do momento em que o país ratifica a Convenção 169 da OIT, automaticamente a Convenção 107 passa a ser denunciada, ou seja, tem as suas cláusulas rejeitadas pelo Estado Nacional. A Convenção 109 da OIT recepciona os preceitos de direito internacional estabelecidos através da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e de outros instrumentos internacionais sobre a prevenção da discriminação. Em suma, as alterações impostas pela Convenção 169 decorrem da ideia de que os povos beneficiários deveriam controlar suas instituições e formas de vida, o desenvolvimento econômico, além da garantia ao respeito de suas identidades diferenciadas frente aos estados nacionais onde se encontram. De acordo com a exposição de motivos da Convenção 169 da OIT, uma das razões que inspirou a elaboração de um documento específico de proteção aos povos indígenas e tribais foi o fato de estarem, os mesmos, impedidos de ter acesso ao exercício de seus direitos fundamentais. Em suma, são povos sem acesso à concretização dos seus direitos de cidadania. A Convenção 169 da OIT está dividida em 4 partes. A primeira se relaciona a questões políticas gerais. A segunda parte, as questões substantivas.
A terceira parte, a administração da Convenção. E a quarta parte diz respeito às disposições gerais. A parte que trata objetivamente da administração da Convenção define as responsabilidades do Estado, membro que ratifica o documento. No Brasil, o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto Legislativo 143, de 20 de junho de 2002, o texto da Convenção 69 da OIT sobre povos indígenas e tribais. Na sequência, o governo brasileiro depositou um instrumento de ratificação junto ao diretor executivo da Organização Internacional do Trabalho em 25 de julho de 2002. Assim, a convenção entrou em vigor para o Brasil em 25 de julho de 2003, apesar de já ter entrado em vigor internacional desde 5 de setembro de 1991. O Decreto Federal 5.051, de 19 de abril de 2004, promulga a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho. Determina em seu artigo 1º que a Convenção será executada e cumprida tão inteiramente como seu conteúdo devidamente traduzido e publicado pelo Decreto 5.051. Atualmente, o Decreto 5.051 foi revogado pelo Decreto Federal número 10.088, de 5 de novembro de 2019, que consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo Federal brasileiro e que dispõe sobre a promulgação de convenções e recomendações da Organização Internacional do Trabalho retificadas pela República Federativa do Brasil. Especificamente, a Convenção 69 fez-se constar no anexo 72 do novo decreto. Importante destacar que a Convenção 69 da OIT define como beneficiadas duas coletividades, os povos tribais e indígenas, onde a diferença principal entre os dois grupos é o caráter originário dos povos indígenas. De acordo com o item 1.1, são povos tribais aqueles cujas condições sociais, culturais, econômicas os diferenciam de outros setores da coletividade nacional e que sejam regidos total ou parcialmente por seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial. Já no item 1.1.b está definido quem são os povos indígenas para a Convenção. Tais povos se caracterizam por descenderem de populações que habitavam os países ou regiões geográficas a que pertence o país na época da conquista ou colonização, ou do estabelecimento das fronteiras estatais que conservam suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais, políticas ou parte delas. Em termos de Brasil, vale destacar que tais preceitos definem povos que são classificados pela legislação pátria como povos e comunidades tradicionais. Um exemplo importante de direito assegurado pela Convenção 69 da OIT é o da autoidentificação, ou seja, ele diz respeito à autonomia de pessoas e de seus povos em decidir quem são os indivíduos que os integram. Outro importante direito assegurado aos povos e comunidades tradicionais através da Convenção é o direito ao seu território. Esse direito implica na segurança na posse do que abrange a totalidade do habitat, das regiões que os povos interessados ocupam ou utilizam de alguma forma. A garantia de proteção, à posse, à propriedade das terras deverá ser reconhecida aos povos da Convenção mesmo quando os povos não as utilizem de forma exclusiva, por exemplo. É obrigação dos Estados nacionais que ratificam o convênio oferecer instrumentos e recursos para a efetivação das medidas necessárias para a definição das terras que os povos ocupam, assim como garantir a proteção de seus direitos de posse e propriedade. Por último, devemos destacar o direito à consulta e a participação dos povos tradicionais como norteadores da Convenção 69. Chamamos atenção para aquilo que é definido no artigo 6º da Convenção, que especifica que os governos deverão consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e, em particular,
através de suas instituições representativas, cada vez que preveja medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los direta ou indiretamente. Consultas deverão ser realizadas de boa fé, de maneira apropriada às circunstâncias, com o intuito de se chegar a um consenso e ao consentimento acerca de medidas propostas. Em relação aos projetos desenvolvimentistas que lhes afetem seus modos de vida, os povos protegidos pela Convenção, de acordo com o artigo 7º, têm o direito de escolher suas prioridades e deverão participar da formulação, aplicação e avaliação dos planos e programas de desenvolvimento nacional e regional suscetíveis de afetá-los diretamente. A Convenção 69 da OIT é um marco legal abrangente e sofisticado, que visa garantir os direitos aos povos e comunidades tradicionais. Espero que essa aula tenha contribuído para amplificar seu interesse e aprofundar o conhecimento sobre essa norma internacional e se engajar na aplicação e defesa da mesma. E hoje encerramos por aqui.